Boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que seja um tempo muito precioso para nós essa noite. Eu gostaria de ler o primeiro versículo do Salmo 75. O salmista ele diz assim: Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Nós estamos fisicamente distantes, não estamos perto um do outro, mas o salmista, ele dá graças ao Senhor e ele fala assim: perto está o seu nome. Nós podemos até ficar um pouco distante uns dos outros, mas o Senhor nunca se afasta, perto está o nome dele. E que bom, né, que nós podemos nos unir, sabendo que Deus é um Deus presente, a gente pode adorá-lo, nós podemos compartilhar da palavra dele. Então, espero que seja um tempo de bênção para a vida de cada um de nós, né? Para nós iniciarmos esse tempo, então, eu vou pedir para o Benjamin, para ele fazer uma oração, né, nos levar a Deus em oração neste momento aí. Depois, o Tiago, ele estará nos conduzindo aí no louvor com 2 cânticos, tá bom? Vamos lá, Benjamin. Tá, vamos orar, pessoal. Obrigado, Senhor, por hoje à noite. Nós agradecemos a habilidade para louvar junto. Esse tempo é um tempo difícil para nós. Muitos têm dificuldade por causa de Covid. Estamos orando por cada família dentro da nossa igreja que sofre por causa do vírus. Estamos orando por nossos conhecidos que têm o vírus. O Senhor ajuda-nos para falar de esperança com cada família que foram impactadas. Senhor, hoje é uma oportunidade para louvor junto e nós queremos que você use esse tempo de pregação para transformar nossas vidas. Use o pastor Andreu para explicar sua palavra para nós. Também nós oramos pelas pessoas que vão assistir esse culto para glorificar você dentro da vida deles. Senhor, nós queremos que você vai voltar, mas se você espera, transforma nossa vida para a sua glória. Nós oramos todos no nome de Jesus Cristo. Amém. Então tá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí. Então, esse domingo, então, estou responsável pelo louvor, né? Então, nós vamos cantar 2 canções. Mas antes da gente cantar, eu queria ler um versículo que eu gosto muito. Até o André falou sobre Salmos agora há pouco, e eu também é Salmos. Que é o Salmo 139, acho que bem conhecido de todos. E eu vou ler alguns trechinhos aqui que me chamaram a atenção, e vira e mexe eu gosto de ler esses salmos aqui. No versículo Salmo 139, né? Versículo 1 que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. No versículo, deixa eu ver aqui, versículo 7, para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir nos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Né? E no final do versículo, do texto, diz ali, o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Nisso tudo, nesses textos que a gente acabou de ler, que eu acabei de ler aqui, realmente fala assim, Deus conhece a nossa vida direitinho, por onde nós formos, a hora que a gente levanta, a hora que a gente acorda, mas a gente sabe o cuidado de Deus sobre as nossas vidas no momento que nós estamos passando. Temos que ter essa tranquilidade, que Deus está no controle de tudo, né?
mesmo cada um de nós estarmos, cada um nas suas residências, mas a gente sabe que Deus está no controle, e é a vontade dele, né? Então vamos todos glorificar o nome dele e cantarmos a primeira canção, Senhor, eu te busco e eu te quero. Todo mundo conhece, eu peguei músicas bem fáceis, né, que toda a igreja já conhece, vai facilitar para todo mundo aí, tá bom? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar a ti, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Senhor, Eu acho que tem um parte que é... Ai, ai, ai. Onde foi? Ai, ai, ai. Sério? Ai, ai. Desculpa, pessoal, pelas dificuldades técnicas. Agora já pode ir. Eu acho que o Thiago vai voltar em alguns minutos. Sabe, Benjamin, tudo bem? Escutando? Tá escutando? Tá bom. Tranquilo, isso acontece, né? Nós não sabemos aonde que é o problema, né? Mas quando a gente depende de internet, algumas coisas assim, se é na casa do Thiago, mas isso acontece. Tu consegue visualizar se ele está voltando aí, O Thiago voltou. Benjamin? Eu vou tentar abrir ele, tá? Tá bom, vamos tentar então. alô, tô de volta. Tô de volta. Ah, Vai lá, manda ver, fraca Thiago. a internet. Agora voltou. Estão me ouvindo? Vamos lá. Sim. Tá A ouvindo. próxima canção, vamos cantar assim, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos estar contemplando o nome dele.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande ao Senhor em que nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Lá no início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém, pessoal. André. Ok. Obrigado, Tiago. Deus continue te abençoando. Obrigado pela disposição em servir a Deus aí. Todos estão escutando perfeitamente? Está tendo alguma coisa? De repente eu estou falando sozinho aqui, ninguém está me ouvindo, né? Tá tudo certo? Dá um sinal aí. Então tá bom. Ótimo. Ótimo. Meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus e dar continuidade àquilo que nós já estávamos estudando na semana passada. Então, se você tem a sua Bíblia aí, seria interessante que você tivesse ela em mãos, ou por um celular, ou sua Bíblia de papel, mas o importante é que você acompanhe o texto bíblico e a exposição, né, que a gente vai indo versículo por versículo. Então, você pode ir lá para Gálatas,
que é o que nós temos estudado aí nos últimos tempos, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? E você pode ir lá para o capítulo 5. E a gente fez leitura na semana passada, do versículo 16 em diante. A gente fez essa leitura até o verso 26. E conforme eu falei com os irmãos na semana passada, é um texto muito rico de questões bem práticas da caminhada cristã, todos os desafios que nós temos de ter uma vida que agrada a Deus na caminhada cristã. Então, para nós extrairmos o máximo desse texto, nós resolvemos então, ruminar um pouco mais esse texto, não passar tão rápido por cima dele. E a gente vai fazer aí várias reflexões, várias pregações, baseado nesses 10 versículos, do versículo 16 ao 26. Mas deixa eu orar para que a gente, então, dê continuidade. Você já está aí, encontrou o texto, e nós vamos ler alguns versículos, vamos meditar alguns minutos aqui na palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, te louvar pelo grande privilégio que temos de estar na Tua presença. O Senhor nos deu um acesso direto a Ti, através de Cristo Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Muito obrigado, porque mesmo pecadores que somos, nós podemos entrar na presença de um Deus Santo através da santidade de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Fala conosco, Deus, nessa noite, através da Tua palavra, transforma nossas vidas, nos desafie, nos encoraje, nos anime, que o Santo Espírito venha trabalhar em nossas vidas para que o Senhor mesmo seja glorificado em tudo isso. É o que nós te pedimos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, nós lemos na semana passada os 10 versículos, eu não lerei eles novamente, mas nós estudamos um pouco os primeiros versículos, que foi o versículo 16, 17 e o versículo 18, tá bom? E o que nós vimos na semana passada? Na semana passada, só recapitulando os 3 pontos, e o tema que nós estamos estudando é o mesmo tema da semana passada, né? O tema da semana passada, nós estamos pensando aqui sobre as obras da carne. E ninguém foge desse tema, ninguém pode aqui achar assim, não, esse negócio de lidar com a carne, com o pecado, isso aí eu estou longe disso. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa e temos que lidar com esse fato. E é por isso que Paulo escreve. Então, esse está sendo o nosso tema de meditação. Na semana passada, eu peguei os 3 primeiros pontos, do versículo 16, 17 e 18. E nós vimos, então, que as obras da carne, elas têm origem nos nossos desejos. Então, você talvez lembre disso, que tudo começa no que nós estamos desejando. Onde que nós colocamos o nosso contentamento, o nosso foco, o que nós queremos, porque queremos, estamos dispostos a fazer qualquer coisa, inclusive desagradar a Deus, para satisfazer os nossos desejos. Então, Paulo é muito taxativo, nós falamos sobre a epitomia, né? A satisfação dos desejos. Segundo lugar, além das obras da carne terem satisfação, terem origem nos nossos desejos, nós vimos que as obras da carne, elas só são vencidas somente pelo Espírito Santo de Deus. Não existe outra maneira de nós vencermos um pecado que a gente lute, uma escravidão, né, do pecado, alguma coisa que você pensa assim, eu não consigo parar de fazer tal coisa, né? Eu estou sendo escravizado por tal pecado, somente por uma ação do Espírito Santo. Nós estudamos isso, não tem um caminho próprio, humano, um esforço que dê jeito nessa situação. Em terceiro lugar, a gente viu também que se estabelece uma guerra entre nós, né? A nossa alma dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa, que nós já nascemos com ela, e também agora, como um cristão que somos, um dia recebemos Cristo como Salvador das nossas vidas, também temos a habitação do Espírito, mas fica militando contra os desejos da nossa carne. Então, se estabelece uma guerra. Beleza?
Então, é isso que nós vimos na semana passada. As obras da carne têm origem nos nossos desejos, são vencidas somente pelo Espírito e também estabelecem uma guerra. E mais 3 pontos nós vamos meditar agora, a partir do versículo 19. A partir do versículo 19. Nós paramos aqui, no verso 19. Você pode acompanhar junto comigo, então, esse texto. E nós faremos leitura até o verso 21. Vamos fazer nesse momento a leitura do 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, talvez alguma versão sua aí traga prostituição, né? Eu estou com a versão NVI. Então, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, é um texto com uma lista de pecados aqui. Nós temos também, nesse trecho de 10 versículos que nós estamos estudando, uma lista que caracterizam o fruto do Espírito na nossa vida. E nós vamos estudar isso a partir, né, da próxima pregação em Gálatas, mas a gente está falando ainda das obras da carne. Então, o quarto ponto dessa nossa meditação sobre as obras da carne é o seguinte, é que as obras da carne se manifestam na prática. As obras da carne, elas se tornam evidentes em algum momento. Então, vejam que nós falamos sobre os desejos, e Jesus considerou esses desejos, né? Um homem olhar para uma mulher com desejo impuro, ele já adulterou. Então, existe muito nas escrituras que falam que o pecado, ele tem origem lá nos desejos, mas é uma coisa oculta, subjetiva para nós. Claro que Deus conhece profundamente nossos desejos, mas assim, se nós cedemos os desejos da carne, em algum momento eles se tornarão evidentes. E aí, essa lista aqui que o apóstolo Paulo coloca de obras da carne, justamente é a manifestação prática, são as evidências da obra da carne. E é interessante nós observarmos essa lista. Eu quero que a gente olhe com muito cuidado essa lista aqui. Eu quero dividir em 4 partes essa lista de pecados, de obras da carne, tá? Na primeira parte, o apóstolo Paulo, ele trata, né, os 3 primeiros pecados da lista, que são pecados da área sexual. Os 3 primeiros pecados, a gente pode colocar todos eles juntos na área sexual. Então, ele fala de imoralidade sexual, talvez a sua versão aí seja prostituição, impureza, que era um tipo de pecado também de ordem da sexualidade, de relações que não agradam a Deus, né? E a libertinagem, talvez a sua versão traga também uma expressão do tipo lascívia, né? Pode ser que tenha aí na sua versão essa expressão lascívia, que é essa libertinagem, é essa liberação para cometer sexo a qualquer custo, a qualquer preço, em qualquer momento, qualquer contexto, qualquer situação, de maneira libertina, né? Essa lascívia. Bom, esses 3 pecados, eles são de ordem sexual. E é interessante que a primeira expressão, o apóstolo Paulo utiliza ela aqui em Gálatas, e ela é utilizada também em outras situações no Novo Testamento, a expressão grega aqui é porneia. E aí nós lembramos de uma palavra no português, né, pornografia. Daí vem, né, a pornografia. A palavra grega é porneia. E essa palavra porneia, no contexto grego, ela não se refere somente à pornografia, né? A porneia é, na realidade, qualquer tipo de relação sexual, de intenção sexual, envolvimento sexual ilícito ou que desagrade a Deus, tá bom? Então, entra aí relação sexual entre solteiros, isso é pecado, né? Pessoas que não são casadas e têm relação sexual, isso é porneia, é pecado. Relação sexual fora do casamento, talvez a pessoa é casada, mas pode ter fora do casamento, se ela tiver, né, porneia.
pornografia, homossexualismo se encaixa nessa palavra porneia, lesbianismo, pedofilia, sexo com animais, né? Necrofilia, existem sexo com mortos. Olha, se a gente fosse entrar nessa área, chega até a embrulhar o estômago, né? Chega a dar ânsia, porque a depravação do ser humano nessa área sexual, ela é terrível. Basta você ligar a TV, ligar a internet, o apelo da porneia, ou seja, de termos a influência para que tenhamos uma mentalidade de sexualidade totalmente distorcida do plano de Deus é muito grande. Então vejam que o que está encabeçando a lista de pecado e de obras da carne do apóstolo Paulo são justamente pecados de área sexual. É interessante também nós observarmos, irmãos, que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e eles comeram do fruto proibido, uma das primeiras coisas que aconteceu foi o quê? É a vergonha. Então foram tampados as genitálias ali de Adão e Eva, porque eles não conseguiam mais enxergar, né, os órgãos genitais um do outro de maneira pura. Agora existia uma malícia no olhar, né, do outro nu. Não foram feitos vestes e eles estavam se escondendo, eles estavam com vergonha. Então vejam que o pecado, ele atingiu esse olhar nosso, ou esses desejos na área de sexualidade, atingiu em cheio o ser humano. Por isso que nós percebemos tantas famílias destruídas, tantos jovens destruídos, tantas vidas destruídas, por causa, né, de um desejo desenfreado da área sexual, e aí cometem coisas que desagradam a Deus, e a destruição, elas se tornam grande. Tá certo? Todos estão escutando aqui? Tá limpo o áudio? Ok? Então vamos seguir em frente. Então essas três palavras, elas são suficientes, meus irmãos, para mostrar que todas as ofensas sexuais, sejam elas públicas, particulares, naturais ou anormais, entre pessoas casadas ou solteiras, devem ser classificadas como obras da carne. Então, a porneia abrange tudo isso, essa impureza, essa libertinagem, essa lascívia. Então, os três pecados que encabeçam essa lista do apóstolo Paulo. Tá certo? Então, esse é o primeiro grupo da lista. Qual que é o segundo grupo da lista? O segundo grupo da lista são os pecados de cunho religioso. Parece uma contradição. Você está pensando assim, mas Andreu, são obras da carne. E quando a gente pensa em coisa religiosa, parece que a pessoa está buscando a Deus, né, e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que são escravizadas pelo pecado, pelas obras da carne, geralmente elas são escravizadas também e se envolvem com questões religiosas. O que diz na segunda parte da lista ali? Idolatria e feitiçaria. Então, quanto que nós já vemos de idolatria em toda a história da humanidade? Os povos antigos, a Bíblia já registra lá os egípcios, em Ur dos caldeus, antes de Abraão existia idolatria. Os egípcios, Deus proíbe na lei, né, a idolatria. E quando nós pensamos em idolatria, irmãos, a gente às vezes restringe a idolatria a cultuar simplesmente coisas de imagens. Sim, Deus não quer que a gente cultue imagens, porque Deus é espírito. Mas talvez a pessoa não cultue imagens, mas ela pode ter ídolos de ideias, de conceitos, de filosofias, idolatrar pessoas, idolatrar alguma coisa que ela quer conquistar na vida. Mas aqui Paulo está falando de uma questão religiosa mesmo. Geralmente as pessoas buscam, quem é escravo do pecado, ela está buscando um transcendental. Ela está buscando uma conexão com o universo, com algo maior, uma conexão com o divino. Ela não sabe dizer muito bem o que é, às vezes não sabe nem dar nome para isso. Ou, às vezes, o próprio ser humano fabrica uma maneira de intermediar uma relação com o divino, que é uma fábrica humana, na realidade, é um método humano de se fazer isso. E naquela época, né, os romanos, e no mundo romano da época, e grego, era um mundo que vivia em idolatria. Mas eles eram escravos do pecado, mas viviam, né, de maneira religiosa.
né? Pareciam ser pessoas muito religiosas, que buscavam o divino, mas eram escravas do pecado. Também Paulo cita a feitiçaria, né? Então, a feitiçaria é interessante. E o que Paulo está querendo dizer com isso, né? Paulo está querendo mostrar uma outra prática, um pouco mais mística, do mundo da época, que existe até hoje, né? Uma maneira mística de se buscar o divino, transcendental. A palavra feitiçaria, que o apóstolo Paulo descreve aí, essa palavra grega é uma palavra pharmakeia. Pharmakeia, vem de uma palavra que vem de farmaco, ou seja, né, de medicamentos e tudo mais. Então, é uma expressão que nós utilizamos hoje também, né? Às vezes vai um remédio, um medicamento, nós usamos essa expressão, um farmaco, né? Mas, André, o que isso tem a ver com a feitiçaria, né? Será que era uma farmácia lá? Não, é porque naquela época, lógico que não existia comprimidos, aquelas coisinhas todas, né? Mas o que era o farmaco da época? Isso eram tipos de ervas, óleos, um monte de coisa desse sentido, né? Mas o que as pessoas faziam para buscar o divino transcendental? Eles pegavam aquelas ervas, né? Bebiam alguns tipos de chá, ou cheiravam aquilo, colocavam fogo, ou seja, eles usavam alguns tipos de farmacos ou ervas para ficar meio grogues, meio fora do ar, né? E aí os caras entravam em alucinação, eles viam isso como uma religião, eles entravam, na cabeça deles, eles entravam, né, no mundo espiritual, eles entravam numa outra dimensão. Bom, vamos falar o popular, assim, parece que os caras meio que fumavam uma maconha, né? Ou algum outro tipo de erva. Hoje em dia existe o santo daime em Brasília, por exemplo, os caras bebem uma erva lá que eles ficam fora da casinha, né? E eles acham que eles vão para um outro plano espiritual. Então, geralmente, os grupos que lidavam com questões de feitiçaria e místicos, eles ingeriam essas coisas, né? Que eram usados muitas vezes como de cunho farmacêutico, né? Médico para muitas pessoas, mas eles usavam isso para tentar entrar num outro plano espiritual. Mas é interessante, meus irmãos, nós vemos como hoje em dia existe toda sorte de religião, de misticismo. Isso faz a nossa sociedade melhor? Não faz, né? Hoje tem tanto tipo de religião, mas a gente vê a sociedade tão escravizada no pecado, nas obras da carne. Por quê? Porque quem é escravo das obras da carne geralmente busca de maneira humana o divino. E aí que está o problema. Nós não devemos buscar de maneira humana, nós devemos buscar da maneira que Deus providenciou para que buscássemos. Só é possível buscarmos o divino, Deus verdadeiro, de uma única maneira, Cristo Jesus. Essa é a única maneira. Isso é maravilhoso nós podemos ver nas Escrituras. Bom, terceiro grupo da lista de Paulo, irmãos, depois do grupo da área sexual, agora são os pecados da área religiosa, em terceiro lugar são os pecados da área social, vamos dizer assim, de áreas de relacionamento. E a lista aqui, ela se torna um pouco mais ampla. Nós temos 8 pecados da área de relacionamento. Então, a sexual foi 3, religiosa 2, agora relacionamento 8. Por que será que são 8? Porque eu acho que esse é o que nós mais pecamos frequentemente. E aí a lista vem, você pode acompanhar nas escrituras aí. Talvez na sua Bíblia as expressões sejam um pouco diferentes, né? Mas aqui a lista segue, então. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Vejam que todos esses 8 pecados, que tomam a maior parte da lista, esse terceiro grupo, todos eles são de cunho social de relacionamento. Por quê? Porque você precisa do outro para exercer essas obras da carne. Para odiar, você precisa de alguém para odiar, concorda? Discórdia, uma disputa, você precisa de uma outra pessoa. Ciúmes, você precisa de alguém para ter ciúmes. Ira, você tem que ter alguém para se irar contra aquela pessoa. E por aí vai. Então, esses 8 pecados são de cunho de relacionamento. E isso é um desafio diário de todos nós. Os relacionamentos, como que a gente se relaciona com as pessoas, né? Eu conversando com um irmão
e ele reagiu mal no trabalho dele com uma colega de serviço, né? E nessa reação errada, ele teve uma reação muito explosiva, falou coisas que não devia, fez gestos, jogou uma coisa longe e tal. E depois ele foi para casa muito envergonhado, assim, pensando, meu Deus, eu sou cristão e fiz isso com a minha colega. Eu acho que ela deve estar apavorada comigo, né? E ele me contando que, né, ficou incomodado com aquilo e Deus, o próprio Espírito de Deus foi incomodando ele. E logo, alguns dias depois, ele procurou aquela pessoa na empresa que já nem cumprimentava, estava meio olhando ele de longe, assim, muito assustado, né? E ele chegou nessa pessoa e disse, olha, eu queria te pedir perdão por aquela reação que eu tive aquele dia, que não teve nada a ver contigo, mas me chateou aquela circunstância do nosso trabalho. E eu, como um cristão, ele disse para ela, como um cristão, eu não dei um testemunho bom do Deus que eu sirvo. E eu queria aqui te pedir perdão por isso. E eu achei muito corajoso da parte dele. Falei, ó, que bênção que você fez isso. Não foi bom que você pecou, lógico, né? Mas que bênção que você teve essa coragem de chegar num colega de serviço e falar assim, eu errei, eu reagi mal na sua frente e até contra você, e eu quero te pedir perdão por isso, né? Então vejam como é difícil nós vivermos com pessoas, né? O nosso testemunho, o nosso coração diante de Deus, o nosso amor a Deus, ele é exposto diante das pessoas constantemente. Os nossos relacionamentos, começa por dentro de casa, você que está escutando aí, marido e mulher, né? Pais e filhos, irmãos, né? Como é difícil, como o nosso coração é exposto no ambiente do lar, às vezes com os vizinhos, às vezes o relacionamento no dia a dia com o trabalho, passamos mais tempo com um colega de serviço, muitas vezes com um membro da nossa família, e aquilo vai desgastando, vai estressando, e aí o que vai sobressair? São as obras da carne? Ou vai ser o fruto do Espírito que a gente vai estudar mais a fundo, né? Se sobressair as obras da carne, como foi com esse irmão, que você possa pedir perdão, então, e procurar dar um bom testemunho, porque nós não somos daqueles que são escravos do pecado, né? Nós vamos transmitir a luz de Cristo Jesus. E aí, nós podemos perceber, irmãos, que essa luta, ela é terrível nas nossas vidas. Por isso que Paulo, ele estende essa lista, ela é a maioria das obras da carne, toma conta dessa lista toda, esse terceiro grupo, né? Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a não sermos como aqueles Gálatas, que no versículo 16, versículo 15, o apóstolo Paulo falou ali no versículo 15 desse mesmo capítulo, olha, vocês são como animais que vocês estão se devorando. Eu acho que esses 8 itens das obras da carne estavam muito presentes na vida dos Gálatas lá. Por isso que Paulo cita isso, porque Paulo diz, ó, vocês estão se devorando uns aos outros como se fossem animais. E Paulo está querendo alertar os irmãos, talvez muitos ali estão vivendo como escravos das obras da carne, tá bom? Então avalie a sua vida, será que isso tem sido muito gritante? Não precisa explicar esses pecados, né? Ira, egoísmo, né? Inveja, ódio, discórdia, isso aí dispensa explicações. Todos nós conhecemos muito bem esses pecados. Todos nós, inclusive, já cometemos, acredito que cada um deles, né? Então, que Deus nos ajude a avaliarmos bem a nossa vida e o nosso coração. Em quarto lugar, irmãos, o quarto grupo, para finalizar essa lista, é de cunho pessoal, tá? Porque o primeiro foi da área da sexualidade, os primeiros 3 pecados, os outros 2 são o grupo religioso, um terceiro grupo social de relacionamento, um quarto agora são pecados que você comete contra si mesmo, você comete contra o seu próprio corpo, né? É diferente dos pecados de relacionamento que você está cometendo contra o outro, esses são pecados individuais, pessoais. E aí Paulo encerra a lista dizendo da embriaguez, talvez na sua versão diga bebedices, e também o apóstolo Paulo usa a expressão orgias, e talvez em algumas versões que vocês tenham aí em mãos, fale da glutonaria. Quando nós pensamos em orgia, essa é uma palavra socialmente conhecida como até a questão de sexualidade, a orgia, né? Mas naquela época, orgias significavam
festas, e lógico que existia pecado nessas festas, eram festas onde valia tudo, era essa orgia aqui nos tempos romanos e que trazia a cultura grega, era como se fosse meio que, hoje em dia, o pessoal chama de rave, né? Essas rave, vale tudo lá dentro, né? Quem entra lá tem música, comida, bebida, sexo, tem tudo. Então, orgias tinha essa conotação geral, mas tinha a ideia muito da comida também. Tanto é que a palavra grega que Paulo usa aqui para falar de orgias, ele usa a palavra komos, de comer, komos. Por isso que algumas versões trazem glutonaria, porque a ideia é de comer. Então veja que esses dois pecados estão relacionados à bebida e à comida. Você não está pecando contra uma outra pessoa, você está pecando, é um pecado pessoal contra si mesmo. Então, se você bebe demais, você vai ter um grande problema, né? Um grande problema. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. É interessante nós vemos na Bíblia, irmãos, que o vinho, por exemplo, no Antigo Testamento, sempre teve alta estima no Antigo Testamento, né? O próprio Jesus, em uma festa de casamento que acabou o vinho, ele transformou a água em vinho para continuar aquele casamento. Jesus também não tinha um problema com o vinho, né? Mas o problema está na bebedice, né? O problema está nos desejos que saem do nosso coração, e aí nós colocamos, né, todo o nosso contentamento, a gente quer aliviar o nosso sofrimento. Muitas vezes o ser humano é assim, ele quer aliviar o seu sofrimento aonde? Na bebida. Em vez de ele aliviar o seu sofrimento aos pés do Senhor, diante da cruz, ele tenta aliviar na bebida. E aí é um problema muito sério. Aí que entra as bebedices, né? E da mesma forma, meus irmãos, a comida, né? Tem pessoas que têm dificuldade com comida, porque é uma ansiedade tão grande que o que a pessoa faz? Ela começa a comer. Come, 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 e ela vai ficando ansiosa, ela vai ficar preocupada, vai ficando preocupada com a situação da vida e ela vai comendo. E o melhor seria o que? Orar. Vai aos pés do Senhor, né? Procura alívio no Senhor, consolo no Senhor, coloca o seu contentamento no Senhor, mas muitas pessoas colocam na comida ou na bebida. Então, pessoas às vezes têm dificuldades demais, tem muitos, talvez vocês aqui, quantos daqui de vocês, eu conheço as famílias, a realidade de muitos de vocês, estão aqui, estou vendo os rostinhos aqui, né? Muitos de vocês aqui já me relataram, pediram oração no grupo da igreja. Eu tenho um parente meu que sofre com alcoolismo. Ele é escravo do álcool. Muitos de vocês. Muitos. Então, essa é uma realidade que está muito perto de todos nós. Pessoas são escravizadas pelo álcool. E como que tudo isso começou? Não foi do dia para a noite, né? Pá! No meio do nada assustou, o cara, né, virou um alcoólatra, um bêbado, um viciado, um escravo da... Não foi, não. Ele começou a colocar o seu alívio naquilo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. O seu alívio, ele não foi colocando em Deus. A sua ansiedade, isso foi tudo sendo canalizado para a bebida ou para a comida, né? Isso trouxe uma escravidão muito, muito grande para essas pessoas. Então, meus irmãos, reflitam nisso, né? O pecado, ele distorce a maneira que devemos usar a comida e a bebida. O problema não está na comida e nem na bebida. O problema é o pecado que distorce a maneira que nós usamos, né? Nós usamos isso como um substituto de Deus, né? Nós queremos aliviar as nossas dores nisso. Achar alegria e contentamento nisso. Ah, meu dia foi muito estressante, então eu vou comer um bolo de chocolate hoje para aliviar. Não, se o dia for muito estressante, ore ao Senhor, né? Ah, meu dia foi muito estressante, eu vou beber. Eu estou com um problema X, eu vou aliviar. Não, ore ao Senhor. O pecado distorce a maneira que nós lidamos com a comida e com a bebida. Então, usa-se muitas vezes somente para o prazer em si mesmo, a comida e a bebida. Usa-se para esquecer as batalhas da vida, muitas vezes. Usa-se a comida e a bebida, muitas vezes, até para status, né? Tem pessoas que elas têm isso como status. Vejam as redes sociais. As pessoas gostam de postar o que estão bebendo, né? Para mostrar que, olha o que eu estou tomando, né?
Talvez o tipo de bebida até classifica o status social da pessoa, né? Olha o que eu estou comendo, né? A comida e a bebida sempre também teve um cunho de status na sociedade. Então, avalie tudo isso, né? A ostentação da comida e da bebida. Será que isso é algo cristão? Será que é algo cristão nós colocarmos as nossas angústias na bebida e na comida? É colocarmos todo o nosso prazer e alegria nessas coisas? Será que é cristão isso? Claro que não é. Então, avalie também a sua vida, procure ajudar as pessoas que estão sofrendo de maneira escravizadora nesses pecados perto de você, né? E também, por último, é pecado, claro, nós não cuidarmos bem do nosso corpo. Então, quando a gente bebe demais ou come demais, nós estamos prejudicando o nosso corpo, e isso também é um pecado ao Senhor. Sem contar que isso pode ter reflexos para pessoas que convivem junto com a pessoa, né? Então, avalie a sua vida, se você tem sofrido com algum desses pecados, seja da área sexual, seja da área religiosa que nós acabamos de ver, seja desses pecados de cunho social e de relacionamento, ou desses dois últimos de cunho pessoal, peça ajuda. Não lute sozinho. Nós já vimos que nós temos o recurso do Espírito de Deus, e também Deus nos dá o recurso que o Espírito de Deus age na igreja, no corpo. Você pode ter auxílio e pedir ajuda se você tem sofrido com alguma coisa nesta lista de pecados aqui. Tá bom, meus irmãos? Para nós irmos um pouco mais para o final, então, deixa eu considerar duas coisas com vocês aqui, tá? Vamos pular o versículo um pouquinho, lá para o 21, só para nós finalizarmos o nosso raciocínio sobre as obras da carne. Lá no versículo 21, a parte B, né? Porque termina a lista ali, e depois do término na lista, o Paulo diz assim: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, esse é um quinto ponto importante. As obras da carne impedem a herança do reino de Deus. As obras da carne impedem que você entre no reino de Deus. Porque imagine que existe um Deus completamente santo. E se nós somos escravos do pecado, não existe uma compatibilidade com esse Deus completamente santo. Isso não significa que a gente nunca vá pecar. Nós já falamos isso na reflexão anterior da semana passada. Não, mas deve ser um acidente o pecado. O pecado e esses aspectos da obra da carne não deve ser algo que nos escravize, não deve ser algo constante nas nossas vidas. Então, Paulo destaca que as obras da carne criam um impedimento. Aqueles que vivem nessa escravidão, eles não herdam o reino de Deus. Então, atenção, atenção. Pense no reino de Deus. Quando você sentir vontade de pecar, pense assim, o que é mais importante? Né? Satisfazer a minha carne nesse momento, o que é mais importante? É eu focar no reino de Deus. Eu quero o reino de Deus, eu não quero esse pecado, eu quero o reino de Deus. Tira a sua mente do pecado, da satisfação desse pecado e coloque o seu pensamento no reino de Deus. Eu quero o reino de Deus. Deseje ardentemente o reino de Deus. Porque as obras da carne e a escravidão delas te impedem e te inabilitam para o reino de Deus. Por último, Paulo vai dizer que as obras da carne, então, estão crucificadas para os cristãos. Versículo 24, para nós finalizarmos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Vejam que o verbo aqui é do passado. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram, e um tempo verbal aqui grego é um tempo auristo. Isso só existe no grego, esse tempo verbal. É uma categoria de tempo verbal completo, perfeito, né? Então, aconteceu no passado e é completo, é de uma vez por todas. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne. Então, avalie se você pertence a Cristo. Porque se você vive na escravidão do pecado, talvez isso seja um sinal que você ainda não pertence a Cristo. Você ainda não nasceu de novo para Cristo. Que você não recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, o nosso velho homem, agora, ele é crucificado com Cristo. Paulo faz uma analogia da nossa união com Cristo. Quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando eu recebo, nós somos unidos a Cristo.
Nós somos unidos, e essa união, Paulo faz claramente essa analogia de união, dizendo que nós somos unidos a Cristo em vários sentidos. Isso daria um outro estudo bíblico, dos aspectos da nossa união com Cristo. Mas até o nosso velho homem agora foi cravado na cruz. Ele não consegue mais descer da cruz e ser livre. É isso que Paulo está dizendo. E lá em Romanos, capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, preste atenção nesse versículo, Romanos 6, 6. Paulo diz, sabendo isto, que nosso velho homem, né, o velho Andreu, aquele que era escravo do pecado, vivia para o pecado, o velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo, recebeu a Cristo, agora o velho homem já foi crucificado e não tem mais domínio sobre nós. Nós não podemos mais ser escravos do pecado. Aquele que se converteu verdadeiramente, ele não é mais escravo do pecado. Ele não é como uma porca lavada. Ô Andreu, que expressão forte é essa? Que história é essa de porca lavada? Depois, se você puder ir lá em 2 Pedro, no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, o apóstolo Pedro usa essa expressão para aqueles que parecem ser um cristão, mas não são. Paulo compara eles a uma porca, né? Que você pode dar um banho, botar um lacinho, pode borrifar um perfumezinho e você deixa ela bonitinha. Mas na primeira oportunidade que ela vê a lama, a porca sai correndo e ela vai se revolver na lama novamente. Por quê? Porque a natureza do porco não foi mudada. Você deu um banho, você passou um perfume, você botou um lacinho, mas continua sendo porco. E o desejo do porco é a lama. O próprio apóstolo Pedro diz que tem muitos que são porca lavada. Eles vivem nas obras da carne. Talvez até vão na igreja, talvez ponham a Bíblia debaixo do braço, né? Talvez tenham um linguajar cristão, mas continuam sendo o que domina é o velho homem, continuam tendo a velha natureza, vivem na escravidão do pecado. Então, eu quero deixar essa reflexão para você, que talvez está nos escutando, e eu sei que nós vamos colocar no YouTube, depois esse culto aqui pelo Zoom, e pessoas que não são cristãs podem escutar isso, né? Fica o grande desafio, né? Como está o seu coração? Se você vive nessa lista de escravidão do pecado, como é que você vai se apresentar diante de Deus um dia? Como? Existe uma boa notícia. Se você receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, todos esses pecados de escravidão da carne, você pode ter o alívio da culpa, que eles já foram levados na cruz em Cristo Jesus, né? E Cristo não simplesmente levou a nossa culpa na cruz, mas Cristo nos deu poder para não viver mais debaixo da escravidão desse pecado. Isso é uma grande esperança, um grande consolo. Então, se você quer vencer tudo isso, é somente recebendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se você é um cristão e está me escutando aqui, você tem ido na igreja, você é membro, você frequenta, você se relaciona com os cristãos, né? Você pode também avaliar a sua vida, né? Sempre é importante nós avaliarmos. Veja que Paulo estava escrevendo para uma igreja isso tudo, porque Paulo está alertando. Talvez nem todos que estão na igreja são realmente igreja de Cristo verdadeira. Talvez alguns que estão ali ainda vivem debaixo das influências do domínio do velho homem, que ainda não foi pendurado na cruz. Mas você pode pedir ajuda, você pode recorrer a Cristo Jesus, você pode me procurar alguns dos pastores depois. A gente pode tentar te ajudar em relação a isso. Tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que esse nosso estudo a respeito das obras da carne possa ter te ajudado a avaliar muito bem. Porque agora que nós entendemos o peso de tudo isso, nós podemos estudar na sequência o fruto do Espírito, que é o contrário de tudo isso, que é o desejo de Deus para a nossa vida. Tá bom? Para nós encerrarmos esse tempo de reflexão da palavra, e nós vamos cantar mais um cântico para encerrar depois, eu vou pedir para o Marciano fazer uma oração. Marciano está por aí? Deixa eu procurar. Ah, está aqui. É porque não aparece todo mundo de uma vez, né? Agora eu estou enxergando o Marciano.
Tá ok, o Marciano vai orar, nos levar a Deus em oração, então. Senhor Deus, eu quero estar te agradecendo, Senhor, por tudo isso, Senhor, que tu nos mostrou hoje, Senhor, que nós vivemos isso também, ó Deus. Eu te peço que esteja trabalhando em cada área da nossa vida, Senhor, esteja nos renovando, Senhor, que nós possamos realmente estar fazendo a tua vontade e não a nossa vontade, Senhor. Que seja uma semana produtiva, Senhor, que tu esteja nos guiando, Senhor, no teu caminho, nos dando sabedoria, Senhor, esses momentos difíceis que nós estamos passando, Senhor, que a gente possa realmente, Senhor, estar te buscando, Senhor, e te agradando, Senhor, as pessoas possam ver que a nossa diferença, que nós somos teus filhos, Senhor, que nós possamos realmente ser salvos nesse momento difícil que nós estamos passando. É o que eu te peço, eu te agradeço em teu nome. Amém. Esse é o meu desejo de honrar, Senhor, de todo coração adorarei. Tudo que há em mim te louvará. Minha adoração é só pra ti. Meu coração eu te dou, de todo meu ser. Pra ti eu vou viver, cada passo que eu der, cada coisa que eu fizer, teu querer se cumpra em mim. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, de todo coração adorarei. Tudo que há em mim te louvará. Minha adoração é só pra ti. Meu coração eu te dou, todo meu ser. Pra ti eu vou viver, cada passo que eu der, cada coisa que eu fizer, teu querer se cumpra em mim. Meu coração eu te dou, todo meu ser. Pra ti eu vou viver, cada passo que eu der, cada coisa que eu fizer, teu querer se cumpra em mim. Meu coração eu te dou, sim, todo meu ser. Pra ti eu vou viver. Amém, meus irmãos. Foi muito bom poder ver muitos de vocês aí com o vídeo aberto. A gente pode ver o rosto de cada um. A gente mata um pouquinho da saudade. Mas nós estamos avaliando para a semana que vem
conforme o andamento da semana, nós avisamos no grupo da igreja. Existe uma permissão, por lei, para que a gente tenha um percentual e façamos assim, presencial, com poucas pessoas, com um percentual. Mas nós estamos avaliando, se nós o fizermos assim, nós vamos avisar os irmãos aí durante a semana no nosso grupo do WhatsApp, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, uma ótima semana, e se precisarem de alguma coisa, nós estamos à disposição, nos procurem, nos chamem aqui, tá? Deus abençoe a todos, ótima semana, um grande abraço. Tchau!